sobre Deuteronômio 11, 26 até o 32, mas eu não vou ler até o 32. Quem encontrou, diz amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra, deixa eu pegar aqui essa outra versão que é melhor, pronto. Diz assim, vede que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção se obedeceste aos meus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, mas a maldição, se não obedeceste aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Eu queria ficar até aqui em Deuteronômio, mas antes eu queria orar com você. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esse culto, queremos te apresentar esse momento da palavra, porque nós acreditamos, ó Deus, que se o Senhor estiver no controle, o Senhor nos dará hoje uma porção, o Senhor nos fará conhecer o mistério que está na tua palavra. Ela será revelada aos nossos corações, seremos, ó Deus, tocados por ela. E é exatamente isso, meu Deus, que desejamos hoje, vir à tua casa e voltar com uma palavra viva no nosso coração. Senhor, faz assim, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, pois só tu és digno de toda honra e toda glória. Faz assim, meu Deus, fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, graças a Deus. Eu queria, não sei se seria o tema, mas se tivesse que dar um tema, eu colocaria as minhas escolhas, o que eu tenho escolhido, o que eu tenho decidido no meu cotidiano, porque de fato nós somos o fruto das nossas escolhas. O que nós decidimos ser, fazer, nós vamos reproduzir, porque de fato nós somos, não é verdade? O resultado das nossas escolhas. Tem uma música do Thales Roberto, né? Que ele diz assim: eu escolho Deus, todo dia o pecado vem, mas ele diz, eu decido por Ele. Eu escolho Deus, todo dia o pecado vem, mas todo dia eu escolho Deus. Significa dizer que a todo instante nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos escolher entre o certo e o errado, não é verdade? Todo dia, toda hora, a gente acorda de manhã, a gente já tem que decidir como é que vai ser o nosso dia, que rumo nós vamos dar o nosso dia. Então é nós que decidimos. Por isso que o texto diz que Deus colocou diante do homem bênção e maldição. Eu decido. É uma decisão minha, o que eu escolho. O que você escolhe? Bênção ou maldição? Se você escolhe a bênção, você vai escolher andar num caminho de obediência, porque o resultado é a bênção. Andar no caminho da desobediência, o resultado é a maldição. É uma escolha, porque Deus, Ele deu para o homem esse livre arbítrio, esse direito de escolher. É nós que escolhemos o caminho que queremos andar. Há 30 anos atrás eu escolhi andar com Deus. Há 30 anos atrás eu disse, eu quero conhecer esse homem que diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Eu digo, eu quero esse caminho da verdade e da vida. Porque ele diz que é esse caminho que nos conduz ao céu. Ele diz que não há outro nome, nem embaixo na terra, nem em cima nos céus, que
que importa que sejamos salvos, ou seja, não existe outro nome pelo qual vai nos levar ao céu. Há vários caminhos, mas todos os caminhos têm um destino diferente. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, existe um caminho, uma verdade, sim, que nos conduzirá a Deus. E esse caminho chama-se Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma escolha nossa. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai escolher por você. É você que tem que escolher. Eu sei que a grande maioria aqui, ou quase todos, já escolheram o seu caminho. Escolheram Jesus. Às vezes a gente, raramente, hoje faltou muita gente, né? Mas faltou os crentes, provavelmente a programação pegou o domingo, né? A experiência de viver um domingo distante da igreja, para mim não é bom. E não é bom para ninguém. Mas aí às vezes a pessoa aproveita a oportunidade que é única, né? E aí aproveita. Eu já não posso fazer isso. Vocês podem. Eu já não posso fazer, né? A não ser que seja uma situação que de fato me impeça de estar aqui, que não seja uma escolha minha. Às vezes a gente vai para um congresso, o congresso termina no domingo, não tem como estar no domingo à noite, o cabo vem lá do outro estado, não tem como. Às vezes a gente depende da escala, né, do horário, e muitas vezes a gente está refém daquele evento. Aí é outra situação. Mas quando eu posso decidir, quando é uma situação que eu tenho escolha, eu vou escolher Deus, eu vou escolher estar na casa do Pai. Eu vou escolher estar aqui, esse é o melhor lugar para se estar, né? Não diz assim o louvor? Esse é o melhor lugar para a gente estar, né, Titonho? Estava com saudade do senhor, viu? O senhor parece que estava em outros territórios, mas está de volta, está de volta à casa do Pai. Mas, voltando para dentro do contexto, a gente é que tem que escolher. E quando Deus deixa isso para o homem e dá as dicas, né? Como é que eu escolho Deus? Quando eu me submeto, quando eu começo a obedecer, quando eu me coloco diante de Deus, para que não seja a minha vontade, mas a vontade dele. Então eu estou debaixo de uma escolha. É quando Marta e Maria estavam diante de Jesus, uma se agita do lado para o outro e a outra se apressa em sentar e ouvir. E aí a que não sentou e não ouviu, foi reclamar, e você conhece bem a história e a resposta de Jesus. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Ele não desclassificou a outra, porque a outra era importante, mas ele disse que das duas a melhor parte era estar ouvindo, porque era uma oportunidade, não ia ter outra, né? E aí Jesus vai deixar claro: olha, tu está muito agitada, tu era para estar mais calma, era para estar aqui com a tua irmã ouvindo, depois tu ia preparar aí a comida, mas tu se apressou aí naquela ânsia de querer honrar o mestre, a presença do mestre, né? Que ela não estava fazendo errado, mas para escolher a melhor parte era ouvir, porque ela tinha escolha. Vocês estão entendendo que quando a gente tem escolha, e a gente pode escolher errado, a gente pode escolher errado. Quem já fez uma escolha errada? Levanta assim a mão. Opa, eu também. Quem não fez escolha errada na vida, né? Quem não fez? Já se tornou uma coisa comum tomar decisão errada. Mas é isso que a gente tem que policiar na nossa vida, para que a gente tome as decisões corretas. Porque toda decisão tem uma consequência. Diga, toda decisão errada tem uma consequência.
De fato, toda decisão certa ou errada tem uma consequência. Mas a decisão correta tem boas consequências. A decisão errada tem más consequências. Tem consequências ruins. E aí no Salmo 119, 101, Davi também, ele diz assim: eu escolhi não desviar os meus pés. Tu tem aí, Josué, Salmo, cadê o Jô? Josué? Cadê meu auxiliar? Cadê? Salmos ali, está lá no último banco. Ah, meu Deus. Diz assim, Salmo 119, 101. Olha aí, encontrou? Eu queria que colocasse aí para a igreja ler. Salmo 119, 101. Encontrou? De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. O que é que Davi está dizendo? Ele está dizendo que a decisão dele é desviar o pé dele do caminho ruim e permanecer no caminho correto. É uma decisão. Ele diz assim: porque se eu tirar o pé daqui, eu vou vacilar. Então eu decido permanecer nesse caminho. Para quê? Para mim estar sempre observando a palavra. É uma decisão. Ou seja, todos os dias, toda hora a gente precisa estar tomando decisões. E decisões erradas produzem consequências ruins. Decisões corretas, elas produzem coisas boas. Não é verdade? A decisão errada que você tomou não foi ruim? Com certeza foi. Ela lhe trouxe maus resultados. Eu já tomei decisões erradas na minha vida que eu tive que arcar com as consequências, fruto da minha decisão errada. Porque eu decidi não observar, porque se eu decido fazer todas as observações necessárias, precisa, dentro daquilo que eu estava prestes a decidir, a decisão teria sido assertiva. Mas como eu não fiz, a minha decisão não foi assertiva. É o nosso problema. Às vezes a gente não para observar e fazer leitura das coisas. E a gente vai fazendo o que vai aparecendo. O que vai vindo, você vai executando. O resultado você não se importa no primeiro momento. Aí quando está na peia, aí fica. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa prova? Por que... E você vai observar e vai ver que tudo foi fruto da tua própria decisão. Tudo. O próprio Tiago, nas epístolas lá de Tiago, lá em Tiago, ele diz assim que Deus não tenta ninguém, mas o que vem sobre nós é atraído por nós mesmos. Nós atraímos. Ninguém é culpado pelos nossos fracassos. Ninguém. Teu vizinho, teu irmão, teu tio, teu pai, seja lá quem for, ele não é responsável pelo seu fracasso. Vocês não são responsáveis pelo meu fracasso, e nem eu pelo de vocês. Por quê? Porque tudo que a gente vive de bom e ruim é fruto, é resultado das nossas decisões. Amém? Quem pegou aí? Todo mundo pegou? Glória a Deus. Então você está um expert. Você não está tendo dificuldade de pegar. E aí eu queria ver com vocês um texto. Não sei se dá para ler tudo, mas está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. É a parábola do filho pródigo. Ele fez algumas escolhas e que tiveram suas consequências. Ele tomou algumas decisões. Qual foi a primeira decisão do filho?
Quem lembra? Lucas 15, dê meu ajudante. Lucas 15, a partir do versos 11. Mas é muita coisa para a gente ler, o texto é muito grande. Mas já para encurtar a conversa, a primeira decisão dele está no versículo 12, do capítulo 15. Qual foi a primeira decisão errada? Pedir a herança. Ele chega para o pai e diz assim: eu quero minha parte. Eu quero a minha herança. Ele pediu antecipado. Ninguém pede herança antecipado. Então foi uma decisão que a gente observa, percebe logo de cara que foi uma decisão errada. Porque herança é quando os pais morrem. E aí o que fica se transforma em herança. Mas ele foi lá antecipar. Ele foi lá e barganhou com o pai. Eu digo: eu tenho direito a uma parte. Não tenho? Tem, pois me dê. Foi a primeira decisão dele, foi pedir sua parte. Você observa que não tem dificuldade de você perceber dentro desse texto da parábola do filho pródigo a forma como ele pede. Ele tinha direito? Tinha, mas ele quis antecipado. Para quê? Para gastar. Simplesmente, ele queria ter o prazer de gastar. Eu quero gastar. Disse ao pai, no 12, isso. O moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens, que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Não mude não, deixa aí. Então, ele barganhou. Ele disse: olha, o senhor tem tantas cabeças de boi, o senhor tem tantos hectares de terra, então é eu e meu irmão, metade dele, metade minha, então eu quero minha metade. Para quê? Eu quero gastar. Né? Ele foi lá para gastar. E aí ele pediu, e aí vem outra decisão: sair de casa. Outra decisão errada. Ele pediu, agora ele está com dinheiro, agora ele vai tomar outra decisão, porque ele podia ficar em casa e gastar em casa, né? Poderia ser menos mal, mas ele disse: não, eu quero sair de casa, eu estou estribado, eu tenho dinheiro, eu posso pagar um hotel, eu posso comprar uma casa, uma segunda fazenda, e aí eu não quero ficar em casa. Segunda, observe que a primeira coisa que ele decidiu foi pedir a herança antecipada. A segunda decisão dele foi sair de casa. E a terceira decisão dele foi desperdiçar tudo. Ele não só gastou, ele jogou fora. Desperdiçar não é porque ele comprou uma fazenda, ele não fez nenhum investimento, ele jogou tudo fora. Ele recebeu uma bolada. O caba estava rico, bem novinho. Mas o que foi que ele fez? Ele podia ter acertado aqui, não era? Vou comprar uma junta de boi. Essa junta de boi eu vou alugar e todo mês eu tenho um cacauzinho, né? Ele poderia ter feito isso, mas o que foi que ele fez? A palavra desperdício quer dizer jogou fora. Ele jogou fora. Às vezes a gente, no primeiro olhar, a gente não percebe isso, mas é o que acontece muito no nosso meio. As pessoas tomam decisões erradas. Algumas delas querem morar, sair de casa porque acham que tem alguma coisa. E tudo que tem, não sabe trabalhar, depois fica na miséria, depois fica mendigando, porque nunca teve sabedoria para gastar. Nunca passou por um treinamento para ver como é que faz aplicações.
E aí as decisões são tomadas de qualquer jeito. Quanto é isso aí é tanto. Vai lá, menino. Puf, puf. Eu não sei se você já ouviu, mas é muito comum, de vez em quando tem uma matéria lá no jornal, o caba ganhou não sei quantos milhões. E gastou tudo. O caba foi lá, ganhou na Mega Sena, ficou milionário. 3 anos depois, o caba estava lá, mendigando um trabalho, porque gastou tudo. Como? Não sei, comecei a comprar isso, aquilo, e aí fui alisando e fui vendendo novamente, não construiu nada, passou uma fortuna pelas suas mãos e não teve a administração correta. Ou melhor, tomou todas as decisões erradas. Não tomou uma decisão correta. Então tem pessoas que hoje, elas estão passando por uma situação financeira difícil por causa de decisões erradas. Elas não decidiram da forma correta, elas tomaram qualquer decisão, elas pensaram no momento, e aí chegou uma situação que ficou insustentável, porque tomou decisões erradas. Porque toda decisão errada você vai colher do seu fruto. Toda, seja qual for a área da sua vida, você tomar uma decisão errada, você vai pagar. Não fuja, não fique pensando que Deus vai lhe perdoar. Se for pecado, Deus vai lhe perdoar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa receberá misericórdia, mas a consequência não tem como Deus remover. Infelizmente, não tem. Como assim, pastor? Não tem como Deus remover a consequência, porque é o fruto, é o resultado, é a resposta daquilo que você fez. Então não tem como anular. Tem como ser perdoado, mas não tem como ser livrado da consequência. Então nós precisamos, como filhos de Deus, nós precisamos saber que tipo de decisão nós estamos tomando, seja qual for a área da nossa vida, seja qual for, se é no casamento, se ela é financeira, se ela é espiritual, se ela está dentro do contexto da igreja, com relação ao teu ministério, a tua chamada, a tua posição espiritual, seja qual for, se você pisar em falso, não tem como. Não tem. Isso aqui é para mim, primeiro para mim, depois para você. O pastor não está isento, pelo contrário, ele é o mais cobrado. Porque tudo que eu falo aqui eu sou cobrado. Primeiro por Deus, segundo por você, que fica observando minha vida. Se eu estou vivendo o que eu estou falando. Irmão, é 30 anos de fé. Eu não me converti agora. Eu não sou um expert na palavra, mas eu tenho conhecimento de causas o suficiente para dizer o que eu estou lhe dizendo. As ovelhas, elas observam o pastor. É ou não é? Porque ninguém quer um pastor desordenado liderando sua vida, não é verdade? Você quer um pastor que tem uma postura, que é coerente no que fala, que o que prega é exatamente aquilo que é vivido. Policie, vigie suas decisões, suas escolhas, porque todas elas têm uma consequência. Nenhuma delas vai ficar sem consequência. Nenhuma. Às vezes a gente acha, por que fulano está passando por isso, por aquilo? A gente vai ver, está aqui, achei a origem do problema. E a gente não tem dificuldade de identificar decisões erradas no passado. Tem pessoas que hoje é uma bênção nas mãos de Deus, mas ainda carrega consigo
alguns vestígios de consequências, de decisões erradas no passado. Principalmente na área familiar. Não é? Às vezes a gente vai conversar e a pessoa tem mais 3 filhos, uma com a mulher, uma com outra, mas foi coisa do passado, beleza. Mas é consequência. Porque se você tivesse hoje, talvez, com certeza, se você tivesse a maturidade que você tem hoje, você não tinha cometido aquele erro do passado. Você nem precisa me responder, que eu sei que é. Tanto é que quando a gente conversa com pessoas assim, ela lamenta, poxa, se eu tivesse tido orientação, ou até teve, mas se eu tivesse dado ouvido, como Davi disse, eu não teria cometido esse erro. Não é verdade? Pois bem. Então ele tomou 3 decisões erradas. E consigo ver 3 consequências. A primeira delas é que ele gastou tudo. Pediu, gastou. Consequência. Ele não tinha um administrador. Ele não tinha ninguém para cuidar da causa dele. Então ele decidiu fazer o que vinha na mente. Foi o que aconteceu? Primeira consequência, gastou tudo que tinha. Versículo 14. Você pode ver no versículo 14. Quando ele desperdiça tudo que tinha. Ali já era o fruto, ali já era o resultado da má administração, da escolha errada. Segundo ponto que a gente observa como consequência dentro desse texto, é que ele foi viver com porcos. Gastou tudo, qual era a opção dele agora? Vou arrumar um emprego. Qual era o emprego digno para ele? Cuidar dos porcos. E comer a mesma comida que os porcos comiam. Resultado, consequência de decisões erradas. Porque uma vez que ele decidiu fazer algo que não era da sua normalidade, mas ele queria fazer, ele queria alimentar o seu ego, ele deu um surto, né? Surtou, eu quero, eu vou gastar, eu vou embora. E aí veio a consequência. Foi comer comida dos porcos. Imagina, o cara que era milionário, tinha do bom e do melhor na mesa, agora ele está vivendo uma situação, por quê? Porque ele está colhendo. Isso aqui é fruto, é resultado de uma escolha errada. Vocês estão muito calados, não estão dizendo nenhum amém. Quando não está dizendo um amém é porque eu tenho certeza que você está matutando, diz o outro, né? Como diz o outro, matutando aquela palavra, tentando digerir ela, né? Olhando para a sua vida e vendo, rapaz, então quer dizer que aquele momento que eu estou vivendo, ou esse, ou aquele que já passou, foi um resultado de uma escolha errada. Não é verdade? Resultado de escolhas erradas. No versículo 16 do capítulo 15, você vai ver que ele está passando fome. Vida miserável. Porque ele escolheu errado. Olha o resultado da sua escolha. A gente está falando aqui de uma herança e de uma situação meio que financeira, porque é uma parábola, ela não só se aplica no contexto financeiro, porque é um jovem que pega uma quantidade de dinheiro, vai e gasta. Mas a parábola mostra exatamente o resultado da sua escolha. Nós precisamos botar nossa mente para trabalhar, buscar a direção do Pai, fazer como o salmista diz no 119, 101, né? Eu escolhi não desviar o meu pé, permanecer aqui, porque aqui eu tenho uma orientação, eu tenho uma palavra.
Não é o que vem na minha mente, eu tenho um conceito do céu, eu tenho uma orientação divina, que me orienta, que me conduz à vitória, e não o que eu acho ou o que eu penso, porque o que eu acho e o que eu penso pode me trazer consequências desastrosas para a minha vida, porque o que eu acho, eu tenho que ir para a luz da palavra. Eu acho isso, mas o que é que a Bíblia diz? Está de acordo com o meu pensamento? Tá, então eu tenho que estar seguro no que eu vou decidir, para que eu não decida e amanhã eu tenho que estar colhendo o fruto. E às vezes não vem na mesma hora não, irmão. Não vem na mesma hora, vem depois, né? Vem depois, consequência, ela vem depois. E Deus não retira a consequência, não tira. Eu ia falar de Davi, mas o tempo não me cabe, mas eu ia falar e mostrar para você. Davi orou e jejuou 7 dias, chorou, clamou, e Deus não moveu uma vírgula ao seu favor, porque era consequência de uma escolha errada. As nossas escolhas erradas, Deus não vai remover. Escute, Deus vai nos perdoar. Nós não vamos perder a nossa salvação por uma escolha errada, mas nós podemos perder um montão de bênção e provar da consequência. Deus não vai remover o céu das nossas vidas, a não ser que eu permaneça ainda no erro. Aí sim, mas se eu me arrependo, eu não perdo o meu céu, eu não perdo a minha salvação por causa disso. Porém, a consequência permanece. Permanece. As consequências, elas permanecem até cumprir o propósito delas. Tem delas que você vai carregar pelo resto da vida, não tem como se livrar. Eu poderia detalhar aqui algumas, mas também o meu tempo não me permite. Mas nós vamos dar continuidade nessa palavra outro dia. Escolhas certas. Depois de tudo isso, aí agora ele vai para as escolhas certas. Agora ele vai acordar. E aí qual foi a primeira escolha assertiva dele? Primeira, se arrependeu. Você vai ver isso no versículo 17, quando ele entra em arrependimento. Do capítulo 15, 17 do capítulo 15. Se você pular, você vai ver. Não dá porque é muita coisa, mas ele entra em arrependimento, ele se arrepende. Escolha certa. Agora ele começa a fazer as escolhas certas. Primeiro, ele se arrepende. Segundo, qual foi a segunda? Quem já pegou aí? Qual foi a segunda coisa boa que ele fez? Voltar à casa do pai. Primeira escolha correta, ele se arrepende. A segunda, voltar à casa do pai. Agora ele está alinhado, né? Se arrependeu, escolha certa. Porque a Bíblia diz que todo homem tem que se arrepender, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Então, todo homem precisa confessar o seu pecado. E aí a terceira coisa, ele se arrepende, ele volta para casa, e a terceira decisão dele é de pedir perdão. Primeiro ele se arrepende. Tem gente que se arrepende, mas não tem coragem de pedir perdão, você sabia? Eu conheço pessoas, não, pastor, estou arrependido. Depois peça perdão. Não. Eu já me arrependi. É importante pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão, a gente quebra uma barreira. Enquanto a gente não pede, tem uma barreira. Não, estou arrependido. Beleza, Deus sabe que você está arrependido, porque teu coração realmente está quebrantado. Teu coração já falou.
Deus já viu, porque Deus consegue olhar dentro da alma e consegue ver o estado de espírito que se encontra a nossa alma. Então Deus veio, beleza. Aí ele decide voltar e pedir perdão. São três coisas. Você vai ver ele querendo voltar para casa no versículo 18 e pedir perdão no versículo 19. Eu estou só pulando aqui porque meu horário já está. E agora nós vamos observar essas três atitudes assertivas, essas três escolhas assertivas da parte dele, traz consequências boas. Primeiro, ele se arrepende. No versículo 20, ele é bem recebido. Ele se arrependeu, ele voltou para a casa do pai, né? E agora ele está sendo o quê? Bem recebido no versículo 20. Se ele decide ficar lá, alguma coisa ia mudar? Não, mas a partir do momento que ele toma uma decisão, a partir do momento que ele decide, que ele toma essa decisão correta, consigo também vem a consequência boa, né? Ele vai ser bem recebido, no versículo 20, e no versículo 22, a segunda consequência boa é que ele vai ser restituído. Manda botar um anel, manda botar a sandália, uma roupa nova. Deus está restituindo agora o lugar dele. Deus está restituindo aquilo que ele jogou fora. Mas por quê? Porque ele tomou uma decisão correta. Assim como ele tomou uma decisão errada e ele padeceu, agora ele tomou uma decisão correta, e quando ele toma essa decisão correta, as coisas começam a vir ao seu favor, né? As consequências começam a aparecer, e aí ele é bem recebido, ele é restituído no verso 22, e agora é feita uma festa. Ele é recebido com festa. O que é que a Bíblia diz? O contexto aqui muda, porque começa falando de dinheiro, de desperdício, de bens, de herança, mas termina falando de arrependimento. Termina falando que a decisão dele de entrar no arrependimento tem uma festa. O que é que a Bíblia diz? Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa. Deus estava mostrando como é que acontece no céu. Estava sendo feito uma grande festa, um grande banquete foi dado naquele lugar. Por quê? Por causa da decisão correta. Quando tomamos decisões corretas, as bênçãos vêm na nossa direção. Deuteronômio 28 está diante de você. Bênção e maldição. Quando você escolhe fazer a coisa certa. Eu ainda tenho 2 minutos. São estratégicos eles aí. Quando eles veem que eu já estourei meu tempo, eles vão ali para perto desse som. Aí um dá uma, né? Mas estou finalizando. Na verdade, eu estou finalizando, né? Então tem uma festa, irmão. O resultado da tua decisão correta é que Deus vai restituir o que tu perdeu. Aquilo que tu tomou de decisões erradas e pagou por isso ou está pagando, Deus vai restituir. Deus não vai impedir de você perder pela decisão errada. Vai passar pelo processo. Mas Deus tem o poder de restituir. Ah, vai. Deus vai te receber. Deus, de maneira nenhuma, tu vai ser rejeitado. Você vai ser recebido e com festa. Não é de qualquer jeito. Tem uma festa. Tem um banquete preparado para você. Então vale a pena, irmão, acertar. Vale a pena tomar decisões corretas. Vale a pena decidir por Deus. Vale a pena. Porque quando eu decido, irmão, correto, as bênçãos vêm. As bênçãos começam a se manifestar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Mas quando eu tomo decisões erradas, as bênçãos se afastam. O que é que vai se aproximar de mim mediante uma decisão, diante de uma escolha errada? Maldição.
pastor, não diga isso. Não, está aqui. Essa é a verdade. É a palavra que está dizendo. Eu não preciso inventar nada para você. Eu estou só repetindo para você que quando você se comporta e as tuas decisões, quando você decide não fazer as coisas direito, que é que vai lhe acompanhar? Maldição. Mas quando você decide fazer as coisas direito, irmão, as bênçãos vão vir. Ah, elas vão vir. Ela pode até não vir no tempo que você quer, mas vão vir, porque você plantou semente, você fez a escolha certa. Mas as minhas escolhas erradas, as maldições vão correr atrás de mim. Quem está entendendo? Se você tomou alguma decisão e você tem dúvida, você não está sentindo paz no coração, porque uma decisão errada, o primeiro sinal de uma decisão que ela não está correta é a inquietação. Você não sente paz por aquela decisão. Você não sente paz na alma. Primeiro sinal de que a tua decisão não está coerente com a palavra e com o céu. Mas quando está alinhada, a gente sente paz, irmão, a gente sente alegria. A gente sente uma satisfação na alma, porque a gente sabe que decidiu o correto. Não sei se você tomou alguma decisão, não estou aqui para lhe julgar. Eu sei que eu já tomei decisões erradas. Eu já fiz escolhas erradas na minha vida. E essas escolhas, elas trouxeram consigo consequências. E pesadas. Porque às vezes a gente quer culpar as pessoas pela nossa, como é que se diz, o insucesso da gente. A gente não vai ficar fulano. Não, irmão. Fulano pode até ter contribuído, mas você é o responsável. Porque você tem poder de escolha. A não ser que você não tenha o poder de decidir. Mas quando o poder de decidir está em você, e você decide errado, pode esperar. Você não vai fugir. Vai vir. Mas também tem uma coisa boa. Se eu reconhecer que estou errado e eu pedir perdão, vai vir uma consequência boa. Deus vai me aceitar. E se eu decidir voltar ao princípio, Deus vai restituir. E Deus vai fazer uma festa. Fica de pé em nome de Jesus.